pastor Itamar, bons tempos aqueles, e eu lembro que uma vez o pastor Jeremias, ele disse que na igreja não tinha morenos como ele, nem negros, só tinha gente de pele clara, e ele orou a Deus dizendo: Deus, não é possível uma igreja nessa cidade desse tamanho, sem uma cor assim que tempere essa igreja, uma igreja branca, sem graça. O Senhor manda uns abençoados de cor para cá, para ver se esse negócio fica mais colorido. E ele disse que ele foi orando, e aí Deus me mandou para lá. Logo depois chegou Itamar e o negócio escureceu geral. Eu retornei de Cuiabá, a primeira coisa que o responsável por toda a área de mídia, de comunicação da igreja, falou, chama Luiz. Ele e Raquel conhecem muito bem. Assim que eu entrei, Luiz falou assim: acende a luz que o negão chegou. Eu sou uma mistura de português com africano. Meus avós, parte de pai, eram negros e por parte de mãe eram portugueses. Então dá uma mistura bonita assim, não dá? É tão bom estar aqui, meus irmãos, rever pastor Itamar e Raquel. Pastor Itamar falou de 95, isso foi quando eles chegaram lá. Mas a gente se conheceu foi em 94. Em 94, Raquel hospedou-me a mim, a Maura, Mateus não existia, e foi lá que Deus nos abençoou, dizendo que nós iríamos ter o Mateus. Ele não tinha nome na época não, porque a gente nem pensava em um filho com o nome de Mateus. Pensávamos num outro nome, mas isso, ao final, eu posso relembrar alguns fatos. Eu gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 113. Este salmo que coloca o Senhor como o mais digno, o mais elevado e o maior objeto de louvor que possamos encontrar. Não há outro maior e mais digno do que ele. O salmista diz assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Senhor, louvado seja o teu nome. Nós desejamos, ó Deus, que a nossa vida seja razão, motivo, para que o teu nome seja bendito eternamente. Teu nome seja glorificado, exaltado, colocado no lugar mais alto, mais destacado da nossa existência. Não importa onde possamos estar, que o teu nome se manifeste em nós e sobre nós. Abençoa-nos nessa noite com a palavra que acabamos de ler e fala ao nosso coração, Senhor. Nós te pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa expressão do hebraico é uma expressão que em praticamente todo o mundo, não importa a língua, tem a mesma pronúncia. Em mandarim, aleluia pronuncia-se aleluia, com alguma variação, mas o som, os fonemas aparecem como se estivessem falando em português. Aleluia. Poucas variações no francês, no italiano, no português, no espanhol, no inglês e por aí vai. Até em sânscrito, língua que praticamente não existe, aleluia era a pronúncia. Em algumas línguas tribais
há diferenças, mas nas línguas geopolíticas, pelo mundo conhecido dessa maneira, aleluia é aleluia, de maneira que se você chegar numa terra estranha e você não conhece ninguém, se você quiser se identificar com alguém que tem alguma intimidade com as coisas espirituais, é só você começar a gritar na rua, aleluia, aleluia, que logo, logo, se tem alguém que conhece a Bíblia, vai saber que você é crente ou que você tem alguma intimidade com as coisas das Escrituras. Aleluia tem tradução, significa louvado seja o Senhor. É uma expressão de exaltação, de glorificação do nome do nosso Deus. Louvai servos do Senhor é a recomendação do salmista e diz que o nome dele precisa ser bendito, ou seja, nós precisamos dizer bem do nosso Deus. Nós precisamos proclamar quem ele é, como ele é, o que ele pensa, o que ele deseja, quais são os seus desejos, projetos, seus sonhos, sua vontade. E que o tempo para bendizer, para falar coisas boas de Deus, é agora e é para sempre. Ontem existe para mim, para você, mas não para Deus, porque Deus não vive no tempo. O tempo foi criado por Deus na eternidade. E Deus tomou o tempo e nele nos colocou. De maneira que para Deus ontem, hoje e amanhã, é tudo agora, tudo a mesma coisa. O nosso Deus, desde agora e para sempre, ele precisa ser bendito, porque nós existimos para bendizê-lo. Ele continua e diz assim, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, o tempo de adorá-lo, o tempo de colocá-lo no lugar mais alto, não é no momento da liturgia, é desde o momento que nos deitamos até o momento que nos levantamos. Ainda que dormindo esteja, nós precisamos saber que a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo existe para bendizer o Senhor. Desde o momento que nós nascemos, nós existimos para isso. E quando Cristo nos encontrou, Ele restaurou em nós a glória da presença desse Deus que precisa ser exaltado, porque Ele merece e é digno, e porque se nós não o fizermos, nós não encontramos a razão de ser da nossa existência. Por isso, Ele diz, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Faça sol, faça chuva, noite ou dia, crise ou não, louvado seja o nome do Senhor. Excelso, verso 4, é o Senhor acima de todas as nações. Este salmista diz que Deus é digno de adoração, de louvor. Ele deve ser exaltado acima de todas as constituições, de todos os povos, acima de todos os parlamentos, acima de todos os poderes constituídos. Ele é Deus e é Senhor, e está acima de todas as nações da terra. E a sua glória acima dos céus. O que significa isso? Quando você olha para o céu, quando você olha para o firmamento, você não vê absolutamente nada do que ele é. Com o desenvolvimento da ciência, com a tecnologia, que foi capaz até aqui de criar, inventar e produzir e fabricar telescópios que enxergam a milhões de quilômetros de distância, nos trazem informações preciosas. Nós vivemos numa galáxia. A nossa galáxia se chama como? Via Láctea. Queridos, nós estamos nela. Ela é um grão de areia no universo. Existem mais de 100 milhões de galáxias como a nossa. Mas a nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus Cristo fez e as chama pelo nome. E quando Ele as chama, nenhuma pode faltar. Para entender um pouco a dimensão dessa coisa toda, quando viajei para a Coreia em 1995, e que peguei um avião em Belo Horizonte, e só desembarquei na Coreia 32 horas depois, viajando num Boeing, um Jumbo, a 1.050 quilômetros por hora, olhando para aquele computador de bordo, 1.050 quilômetros por hora, em cima do Pacífico.
Levou 12 horas de Los Angeles até Seul. E a luz, que é o elemento de maior velocidade que nós conhecemos, dá 8 voltas na Terra em 1 segundo. Mas leva 8 minutos para vir do Sol até aqui. Mas para chegar na galáxia mais próxima da nossa, que é a Andrômeda, leva 2 milhões de anos. Como caber em nossa cabeça a grandeza do universo, que é obra das mãos de Jesus Cristo? E é por isso que o salmista diz que a sua glória, e glória é presença, vimos a sua glória como unigênito do Pai. Quando o rei Salomão inaugurou o templo em Jerusalém, todos tiveram que sair até os sacerdotes, o rei, todo mundo, porque a glória do Senhor invadiu o templo. Deus estava lá e ninguém pode comparecer perante Deus e permanecer vivo. Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a glória manifesta de Deus. E aqui está dizendo que a presença de Deus está acima de todas as constelações, sistemas solares, todas as estrelas do universo, que nós não podemos contar. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Criador, o sustentador de tudo isso. Então o salmista pergunta: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e estas alturas são acima dos céus? Quem há semelhante a Ele? Não há ninguém semelhante ao Senhor. Igual, inimaginável, mas nem sequer semelhante a Ele. Deus é único. Deus é único, é singular, mas Ele sendo tão grande como é, o trono dele estando nas alturas, há uma particularidade em Deus nesse texto, verso 6, que diz que ele se inclina do trono para ver o que se passa lá na sua casa. Por que Deus, sendo tão grandioso, soberano, poderoso, criador e sustentador do universo e de todas as coisas, ele se inclina do trono para ver o que se passa sobre a terra? É porque Deus está interessado no que acontece comigo. Ele está interessado com o que acontece com você. Porque Deus estabeleceu que o lugar que Ele habita é o corpo daquele que é redimido pela fé em Cristo Jesus. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito e que fostes comprado por bom preço, o sangue do Senhor? 1 Coríntios 6,19. Então, amados, o lugar onde Deus deseja estar é em você, é em mim, é na igreja, o seu povo, até porque o santuário de Deus não pode ser feito por mãos humanas. O santuário de Deus é obra do próprio Deus e nós somos criação redimida, regenerada para a glória do seu nome. Deus habita no meio do seu povo, aleluia. Ele quer ser exaltado pela igreja, pelos seus filhos, por suas filhas. Agora, como é que Deus será exaltado na vida de pecadores que, ainda que regenerados, ainda que restaurados, continuam na possibilidade de pecar? É porque quando Jesus Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. E quando o Espírito Santo habita em nós e habita, e afirma a palavra de Deus, porque quem não tem o Espírito de Cristo não é dele, o Espírito nos convence dos nossos pecados. O Espírito nos leva a nos arrependermos daquilo que excedemos ao dizer ou daquilo que pecamos por não dizer. Quantas vezes nós deixamos de dizer o que a nossa esposa precisa ouvir e ela só pode ouvir do marido, ela não pode ouvir de mais ninguém. Quantas vezes acontece do marido não ouvir o que precisa ouvir da esposa, porque ele não pode ouvir de mais ninguém. Os nossos filhos, o irmão que senta ao nosso lado. Deus nos chamou para sermos uma santa assembleia, separada de tudo mais para a glória do seu nome. E toda a Escritura nos orienta sobre a mutualidade cristã, uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, estimulai-vos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Queridos, a vida cristã é uma constante interação de uns com os outros, pela graça de Deus. Perdoar, ser perdoado. Amados,
Não é possível viver plenamente a humanidade sem a graça de Deus. Jesus Cristo viveu a humanidade que Deus pensou para o homem. Como o homem não deu conta, caiu, perdeu-se, ele então se transformou em homem. Jesus Cristo veio e viveu a humanidade para nos demonstrar que é possível viver aqui e colocar Deus no lugar mais alto das nossas vidas. Jesus sentiu fome, sentiu frio, Jesus sentiu dores, Jesus teve fome, Jesus teve sono, Jesus teve problemas de relacionamento com algumas pessoas que não o aceitavam, Jesus foi rejeitado, humilhado, Jesus amou, Jesus cuidou, socorreu, Jesus acolheu, apoiou, repreendeu. Ele viveu a vida que nós precisamos viver. Amém, queridos? E quando o Espírito Santo veio no Pentecoste e se derramou sobre a igreja, foi para dar aos homens a condição de viver a humanidade como Jesus viveu, para que Deus seja colocado na nossa vida acima de todas as coisas. Então é por isso que ele se inclina do trono para ver o que está se passando na nossa vida, porque ele está interessado em nos ajudar a viver o projeto de Deus para a nossa vida. O verso 7 diz, ele ergue do pó o desvalido. A nossa teologia pode nos levar a não nos importarmos com os desvalidos, aqueles pelos quais não há quem valha, quem se importe. Mas Deus não é assim. Ele se importa. Aqueles cegos à beira do caminho de Jericó, os discípulos não deram importância para ele e até o mandaram calar-se para não perturbar o mestre. Mas o Senhor Jesus parou a caminhada, voltou-se para aquele homem e o ouviu. Esse é um extremo. Aquele jovem rico, dono de muitas propriedades, tinha uma angústia interior, porque ele fazia tudo o que a lei dizia, mas ele tinha a sensação de que ele estava perdido. E Jesus lhe diz para cumprir a lei, ele disse, eu já tenho observado tudo isso desde a minha juventude. E Jesus diz, então você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem e depois dá aos pobres. E aí você volta e me segue. E diz a Bíblia que ele deu as costas a Jesus Cristo e saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Jesus diz em Lucas 12, verso 15, que a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui. Uma pessoa pode ter muitos bens e pode ser como aquele jovem que acha que a vida não pode ser vivida se não for a partir da riqueza. Nós que lidamos na vida pastoral e que visitamos tantas pessoas, temos a experiência de entrar num barraco, tomar cafezinho, como já tomei em lata de massa de tomate da Sica, e encontrar a graça de Deus ali. E entrar em casas majestosas e comer em talheres de prata e em porcelana chinesa, e aquela casa é um inferno, porque aquele povo não conhece a paz de um coração livre dos ressentimentos, das mágoas. Queridos, o nosso Deus, ele ergue do pó o desvalido, ele se importa. Em Gênesis 16, há um registro interessante das Escrituras. Sara expulsou Agar de sua casa. Ela não tinha filhos. E ela, querendo acolher uma criança nos braços, chamou o marido e disse, o que você acha de você dormir com a empregada? De repente você engravida essa moça. E como ela é escrava, escrava não é dona nem de si mesma, muito menos dos filhos. Então, sendo eu sua mulher, o filho no ventre dela é meu, porque você é meu marido, tudo que você gera pertence a mim. E Abraão não se fez de rogado, não, ele achou a ideia boa porque ele fez.
Ele era homem de Deus, mas ele era homem. E homens de Deus, se não vigiar, vai atrás de maus conselhos, mesmo sendo da esposa. E ele engravidou aquela moça. E a moça, sabendo que ela agora estava poderosa, porque ela vai ser mãe do único herdeiro dessa fortuna, ela começa a humilhar a Sara, que é a mulher de Abraão. E Sara então chama Abraão e diz assim: eu não suporto mais essa mulher me humilhando. Põe essa mulher para fora de casa. E Abraão então disse para sua mulher: bom, você é a dona da casa, você pode fazer com ela como você quiser, porque ela é escrava. Diz que Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. E o verso 7 diz assim: tendo achado o anjo do Senhor aí está com letra maiúscula, porque isso aí é uma teofania, é Deus aparecendo para uma pessoa no Velho Testamento. Percebe que Deus, o próprio Deus, manifesta-se a uma mulher no deserto e junto a uma fonte de água e diz: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que acode na aflição uma mulher que é escrava, é egípcia, não faz parte do pacto abrâmico, não pertence à aliança com Deus, porque na verdade Deus não é Deus de Israel, Deus é Deus de todas as nações. Antes de ser Jeová, o Deus da aliança, ele é Elohim, o Deus de Gênesis 1, o Deus de todos os povos. Ele levanta Israel como meio de alcançar as demais nações, porque Apocalipse 5 não diz que Israel chega primeiro diante do trono. Em Apocalipse 5 diz que diante do trono estarão todos os povos, tribos, línguas e nações, porque Deus não tem povo predileto. Israel é estratégia de Deus, mas Israel não é melhor do que ninguém. A ideia de Deus não é Israel. O sonho de Deus, o projeto de Deus é a igreja. A igreja é formada por todos aqueles que Deus acode na sua aflição. Ele encontra essa mulher, e no capítulo 21 de Gênesis, novamente, depois que nasce a criança, e já entra em conflito com o filho de Sara, que também já nasceu, e os meninos se desentendendo, aí Sara bota essa mulher para fora de uma vez, e ela está no deserto. E ali Deus se encontra com ela novamente. E olhe só a pergunta, a palavra que Deus diz a essa mulher, verso 17. Ela deixa o filho distante dela, para que a criança morra e ela não sofra de ver aquele menino morrendo. E Deus diz para essa mulher no capítulo 21, Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Queridos, Deus estava com o rapaz. Deus não desamparou essa mulher. Deus tinha uma aliança com Abraão. Esse rapaz é filho de alguém com quem Deus tem aliança. Eu quero dizer que Deus está com o seu filho, minha querida. Com seu filho, meu irmão, porque Deus tem uma aliança com você. Você pode se ajoelhar diante de Deus todos os dias por aquele filho.
chora diante de Deus por ele, clama diante de Deus, porque Deus é o Deus que abre os olhos para que você veja que há um poço de água no seu deserto. Se você volta para Gênesis capítulo 16, você encontra essa mulher invocando a Deus, verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, disse ela, tu és Deus que vê. Jeová Roi significa o Senhor que vê. Queridos, ela diz assim, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Eu estou em Gênesis 16, verso 14, que está em Cádiz e Bered. Beer Lahai Roi significa poço daquele que vive e me vê. Deus me vê. E Deus não me vê apenas naquilo que eu aparento ser. Como falamos hoje pela manhã. Deus me vê por dentro. Deus conhece o meu interior. Deus sabe tudo o que penso. Deus sabe tudo o que falo, ainda que não pronuncie palavras. Deus sabe todas as coisas. Ele se inclina para ver, porque Ele é o Deus que vê. E Ele vê tudo que está se passando com você. E Ele se importa. Deus não é indiferente. Nós podemos não perceber a necessidade do outro que se assenta ao nosso lado, mas Deus percebe. E Deus está interessado. Diz que Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Se tem algo que nunca vai deixar de existir na igreja e fora dela, são pessoas necessitadas. Todos nós somos necessitados. E o seremos até que o Senhor volte. Nele, nós podemos ter as nossas necessidades supridas. O apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos e lhes disse, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A Bíblia não promete que Deus vai suprir os nossos caprichos, mas que Deus supre as nossas necessidades. Deus não permite que nós passemos por situações das quais nós possamos dizer, Deus me desamparou. Mas Deus permite que nós passemos por situações em que Deus nos priva de algumas coisas. Há tanta coisa que nos ocorre, nos acontece, que nos priva de alegria por um tempo. Por isso, a bênção de termos lido o Salmo 51, que diz, restitui-me a alegria da salvação. Porque embora filhos de Deus, embora templos do Espírito, embora filhos da ressurreição, embora gente que conhece, experimenta a graça de Deus, há dias que a alegria passa longe da nossa porta. Há dias que a tristeza nos acomete, há dias que a dor bate à nossa porta e ela não manda recado. Mas o Senhor é por nós. O Senhor disse que nós iríamos enfrentar aflições e que nós deveríamos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Amém, meus amados irmãos? Porque o Senhor, Ele do monturo, Ele ergue o necessitado. Será que nós poderíamos nos colocar na fileira de homens da envergadura espiritual de Jó? Homem reto, íntegro e temente a Deus. Jó, da noite para o dia, surpreendido por uma situação adversa, perdeu os filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde, a esposa descompensou emocionalmente com a morte de 10 filhos. Tem gente tão que inadvertidamente fala que a mulher de Jó é isso, aquilo. Não é pouca coisa perder um filho, mas perder 10 numa tragédia, no mesmo dia. Um funeral com os 10 filhos é para desequilibrar. Sabe por quê? Nos ensinam por aí que nós somos gigantes, que nós somos super crentes. Nós somos gente, e gente sofre,
e gente chora, e gente sente dor, e gente se surpreende, e gente se decepciona, e gente fica magoada, e gente pode perder a esperança. Mas louvado seja Deus, que Ele se inclina do trono, Ele não é indiferente, para poder ver a nossa situação e nos levantar outra vez. Ele fez isso com Jó. Por isso que Jó termina dizendo: eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi no deserto, foi na dor, foi naquele câncer que tomou toda a sua pele, foi no abandono dos amigos, foi na perda de todos os seus bens e de toda a razão para viver, que Jó experimentou que Deus não deixa de ser Deus, quando a circunstância toda diz que parece que Ele abandonou. Jó continuou crendo, e aí é que está a graça de Deus. Deus nos ajuda nas nossas limitações e nas nossas fraquezas. Quando nós nos sentimos desvalidos ou necessitados, Deus está aí presente na nossa vida. E para que Deus se importa conosco, a ponto de se inclinar do seu trono, sendo Ele o Senhor do universo? É que Deus tem um lugar onde Ele quer que nós nos assentemos. Ele se inclina para ver o abatido, o desvalido, o necessitado. Verso 8, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Deus é o Senhor de toda a terra. Aqui é Senhor. Ele é Adonai, o Senhor. Ele tem um reino. No seu reino há príncipes e princesas. E embora possamos experimentar o monturo, a dor, o desamparo, a angústia, Deus quer nos erguer para nos assentar em lugar de honra. Ele não vai permitir que nós passemos toda a nossa existência somente no monturo. Não. Deus tem lugar de honra para os seus filhos e suas filhas. Isso não tem a ver com riqueza, porque há muitos que vivem na riqueza, mas ao mesmo tempo vivem na pobreza. Tu tens fama de que és rico, mas és pobre. Foi o que ele diz para uma igreja abastada chamada Laodiceia. Queridos, a riqueza em Deus é outra. A riqueza em Deus é extraordinária porque ela é eterna. Tudo que é material aqui vai ser destruído um dia. Mas você será transformado à semelhança de Cristo e você experimentará uma riqueza e uma glória que a traça não pode consumir e a ferrugem não pode destruir. Meus queridos irmãos, assentar-se ao lado dos príncipes. Há uns 3 anos atrás, eu tomei conhecimento de um fato que aconteceu com um jovem apaixonado pelo Evangelho. Ele era novo convertido na época. E ele então saiu para uma evangelização numa área bastante degradada lá na cidade de Cuiabá. E ele estava com um grupo de jovens e eles evangelizavam prostitutas e travestis e homossexuais. E quando eles conversavam com uma moça, ela chorava muito e dizia que ela não se sentia digna de coisa alguma. Ele dizia, mas nós queremos que você entre no restaurante para comer conosco. Eles não deixam a gente assentar aí. Nós não podemos entrar neste lugar. Este lugar não é para gente como nós. Ele disse, não, mas você estará conosco. Independente disso, eles não vão deixar. E aí ele disse, olha, se eles não deixarem você entrar no restaurante e se assentar conosco, nós vamos pedir para colocar a mesa na rua. E nós vamos nos assentar à mesa na rua, mas você vai se assentar conosco. Porque Jesus Cristo se assentaria com você. Ele comeria com você. Ele gostaria de saber o seu nome. E ele gostaria de dizer o quanto ele ama você. E por que ele morreu na cruz do Calvário. Foi para ajudar você a sair dessa situação. Deus quer realmente que aquela moça se assente ao lado de um príncipe como esse jovem. E você, meu irmão, minha irmã, você é um príncipe. Deus quer levantar muitos que estão caídos. Não porque estão feridos, mas porque estão longe.
Ele quer erguê-los para trazer para se assentar ao seu lado, para adorar o Rei dos Reis, para se submeter ao senhorio desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Senhor. Mas esse verso 9 parece que está fora do contexto do Salmo, porque de repente diz assim: Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Claro que a mulher estéril no contexto judaico, hebraico, era uma mulher desfavorecida. Era uma mulher que vivia uma condição de condenação. Isso cabe no contexto, sim. Mas penso eu que, quando ele diz isso, abre um leque enorme na minha mente, pelo menos. É que ele vem sendo chamado Senhor, Senhor, Senhor em todo o Salmo. Mas esse que abre a madre estéril, esse que faz um milagre como esse, era chamado por outro nome no Velho Testamento. Se você abrir lá em Êxodo capítulo 6, você vai encontrar uma informação que nem sempre a gente atenta para ela. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Essa mão poderosa, a mão de Deus, se revela mais adiante. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o que manda. Eu sou o soberano. Eu sou aquele cujas ordens são obedecidas. Aparecia a Abraão, está falando com Moisés. Aparecia Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. A revelação de Deus até Abraão, Isaac e Jacó era como o Todo-Poderoso. A Moisés ele já se revela como o Todo-Poderoso e o Senhor. Como El Shaddai, que é o nome hebraico para Todo-Poderoso, e como Adonai, que é o nome hebraico para Senhor. O nome El Shaddai, traduzido para Todo-Poderoso, tem uma tradução mais literal. El Shaddai é o prefixo para divino, para Deus. Shaddai vem do radical Shad. Shad em hebraico é seio de mulher. A ideia é que Deus se revela a Isaac, Abraão e Jacó como Deus que amamenta o seu povo. Como Deus que nutre o seu povo. Como Deus que alimenta. Como Deus que traz vigor. Como Deus que mantém a vida. Como Deus que sem a sua presença o povo não pode subsistir. Ele é absolutamente essencial. Assim como uma criança sem o seio de sua mãe não pode sobreviver, e se não houver seio tem que haver algum tipo de substituto, porque se não sobrevive, Deus é absolutamente essencial, indispensável na vida do seu povo. Literalmente, Deus é aquele que nos alimenta, nutre, amamenta, supre, sustenta, mantém a nossa vida. Ele disse isso para Abraão: Israel precisa alimentar-se de mim. Disse Abraão, o povo precisa mamar, precisa alimentar-se em mim. O que significa isso? Significa, meus irmãos, que a nação de Israel jamais iria cumprir os propósitos de Deus, se fortalecer o suficiente, se não em Deus, se não buscasse auxílio, direção e provisão. Nós sabemos que Deus teve muitas lutas com esse povo. Povo duro a serviço, pescoço duro, nariz empinado. Mas Deus jamais desistiu do seu povo. Jamais desistiu do seu povo. E Deus vai se revelando. Agora Ele se revela como Senhor. E Ele é assim na nossa vida. Ele é El Shaddai. Ele é Deus que nos sustenta. Mas Ele é Adonai. Ele é Deus que quer obediência. Hoje há uma pregação voltada para El Shaddai, o Todo-Poderoso
que faz todo tipo de milagre, mas Adonai, o Senhor, não tem sido pregado. Pode-se viver de qualquer maneira. Basta crer para receber. Não é assim. Deus sempre diz ao seu povo que o que se requer do homem é que ele se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus e dele se alimente e por ele viva para a glória do seu nome. Então esse é o que faz da estéril alegre mães de filho. Foi assim que em 94 fui para a casa da minha sogra. Com a Maura nós não tínhamos filho. E em dezembro de 94, Maura fez um exame, depois de uma série de vários exames, e eu fiz vários exames, porque nós já íamos para 10 anos de casados e nós não tínhamos filhos. E o nosso médico disse, olha, vocês nunca vão ter filhos. A Maura é estéril, e eu lamento, meu pastor, mas vocês não podem ter filhos. Eu disse, olha, você escreve aí que eu vou ser pai, porque eu vou ser pai. Eu tenho essa convicção, e ela vem de Deus, que eu vou pegar nos braços um filho. E é ela que vai gerar, porque eu não tenho confusão na minha vida. Eu só tenho Maura. Então, se ela é estéril, Deus vai fazer alguma coisa, porque ela vai ser mãe. E ele disse, o dia que isso acontecer, você pode escrever, milagre, relata, eu bato o meu CRM, eu assino. Porque do ponto de vista da medicina, ela não vai gerar. Eu falei, a medicina é uma coisa, Deus é outra história. Como ele é um homem crente, ele disse, amém, meu pastor, Deus te abençoe. Nós saímos dali e viajamos para Recife no nosso poderoso Corcel 2, bege. E passamos aqui por beirada de Salvador, Alagoinhas, e fomos para Recife. E na volta, Itamar, nos tínhamos conhecido já, Itamar me pediu que eu passa lá, se hospeda conosco, eu não vou estar, mas Raquel vai estar com as crianças, com o Andrezinho, você fica lá, por favor, passa lá um fim de semana. Então eu programei para voltar um fim de semana, fiquei, Raquel nos acolheu e preguei à noite lá na 13, é 13, né? Preguei lá na 13. Depois que preguei, abracei um monte de gente. E aí um irmão se aproximou e disse assim, Edson, você tem filhos? Eu falei, ainda não, meu irmão. Ele disse, por que eu ainda não? Eu falei, porque não tenho, mas vou ter. Ele disse, tem algum problema? Eu falei, tem. Há um diagnóstico médico de que Maura é estéril, ela não pode gerar filhos, mas essa palavra, ela é do médico, não é de Deus. A de Deus comigo é outra. Ele disse, então está certo, porque conversava com ela, e ela, falando das lutas da saúde do pai, me pediu que orasse pelo pai dela, e eu assumi o compromisso de orar. Até orei com ela, pelo pai, mas enquanto orava, o Espírito de Deus me disse para abençoar o ventre da sua mulher para ela conceber. E como Deus não dá explicações, eu não tenho que entender o que Deus está dizendo, eu tenho só que obedecer, eu já fiz, mas queria te dizer isso. Eu falei, meu irmão, se você já obedeceu, louvado seja Deus. Amém. Ele diz, olha, Deus não disse que sua mulher vai ficar grávida. Deus disse para abençoar o ventre dela para ela conceber. Foi isso que ele me disse. Eu falei, amém. Ele disse, você pode anotar meu telefone? Eu falei, pois não, mas por qual motivo? Ele disse, quando acontecer, você me telefonar, que eu quero agradecer a Deus por ter me dado a graça de ser usado por Ele para dizer a você que Ele vai te dar um filho. Não sei quando, que Ele mandou só abençoar. Eu falei, tá bem, meu irmão. No mês seguinte, um dia eu olhei para minha mulher e disse assim, você está grávida? Ela olhou para mim e falou assim, e você está doido? Eu falei, tô não, meu bem. Eu não estou doido, não. Você está grávida. Ela disse, por que você acha que eu estou grávida? Eu falei assim, está aqui. Eu não disse para ela nada daquilo que aquele irmão tinha me dito. Para não gerar angústia e expectativa. Nada, deixa nas mãos de Deus.
Porque o maior problema das pessoas é ouvir alguma palavra que possa vir de Deus e viver em função daquilo, e depois aquilo não acontece porque foi chute, não foi nada vindo de Deus, e a pessoa fica vivendo na angústia de uma coisa que nunca vai acontecer. O princípio bíblico é: a palavra, se vem de Deus, ela se cumpre. Se não se cumpre, não vem de Deus, você não perde seu tempo. No mês seguinte, meus irmãos, eu disse isso para minha esposa, e ela, com medo de fazer o exame, dar negativo, e eu ficar frustradão, ela não foi fazer exame, coisa nenhuma. Mas aí passou mais uma semana, ela resolveu fazer o exame, não teve coragem de buscar o resultado. Ligou para uma colega lá da igreja e falou assim: olha, eu preciso que você me faça um favor. Ela disse: faço. Aí ela encontrou com essa amiga, deu o pedido, a amiga foi no laboratório, no outro dia ela ligou da faculdade, do orelhão para a amiga e diz: e aí? Ela diz: e aí que você vai ser mamãe. Ela começou a chorar, nem me telefonou para ir buscar. Eu sempre a buscava na faculdade, e ela ficou tão assim que ela pegou um ônibus, foi de ônibus. Olha só, colocando meu filho em risco. Ela chegou em casa e disse assim: senta. Aí eu me assentei e ela disse, começou a chorar: eu estou grávida. Falei: eu sabia. Ali nós oramos, agradecemos a Deus por Ele ter nos dado essa bênção, que hoje tem 16 anos de idade. Crente, músico, apaixonado por Deus, apaixonado pela mãe, bonito, cara do pai. Sorriso da mãe, né, Raquel? Raquel fala: o sorriso dele é maura toda, é verdade. Deus faz o que nós não podemos fazer. Deus não tinha obrigação nenhuma de nos dar um filho. Nenhuma. E mesmo que nós não tivéssemos filhos, Deus é mais do que suficiente para nos fazer uma pessoa realizada e feliz. Mas agradou a Ele nos dar um filho, e Ele nos deu Mateus. O nome dele é Mateus por isso, porque Mateus significa dádiva de Deus, ou presente de Deus. Ele sabe que ele é um presente de Deus. Nós temos 27 anos de casados. Maura nunca teve outra gravidez. Foi só essa. Mais do que anunciada. O nosso Deus continua El Shaddai, o Todo-Poderoso, que faz que a mulher estéril seja mãe de filhos. Amém, queridos? A verdade é que Ele é o nosso Senhor, que nos dirige e que garante a nossa vitória. Mas Ele também é o nosso provedor, que pode nos abençoar com tanta generosidade. Deus te abençoe. Viva para o Senhor. Creia nele. E nunca deixe o seu coração ser enganado de que Deus parece distante. Porque a promessa dele é estar conosco todos os dias. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem dia de crise, não tem dia de adversidade, não tem dia escuro ou claro, não tem circunstância nenhuma que Ele não esteja conosco. Eu estou convosco todos os dias. Pode clamar. Se a dor for grande, pode chorar. Você não vê ninguém guardando grito aqui nos Salmos. O povo solta a voz, geme e chora diante de Deus. Deus aguenta. Você pode ir para diante de Deus, que Deus aguenta ouvir até a sua lamúria. É melhor lamuriar diante de Deus do que diante dos outros. Porque diante dos outros a nossa lamúria não encontra muita resposta. Talvez um pouco de compreensão. Mas diante de Deus, a nossa queixa é considerada. Traga para diante do Senhor a sua vida. Porque Ele está inclinado neste momento para ouvir você. Para ouvir o seu coração, mais do que a sua voz. Amém, queridos? Eu gostaria de orar. Pode ser que não, pode ser que sim. Porque, de repente, algumas pessoas estão carregando fardos pesados demais. Expectativas que não se concretizam. E a dor tem sido grande. Se alguém precisar de oração nesse instante, pedindo que o El Shaddai e o Adonai do Salmo 113, que está assentado no alto e sublime trono,
que tem todos os poderes da face da terra, do inferno, dos céus e de todas as constituições e governos, tem tudo sob controle. Ele é soberano. Mas ele, nesse momento, ele se inclina e vê você. Ele nunca nos confunde com outra pessoa. Nós vamos falar com ele. Se você precisa dizer, Deus, renova-me, hoje eu preciso que o Senhor renove meu ânimo, que o Senhor renove minhas forças, que o Senhor renove a minha alegria, porque como filho do Senhor, como filha do Senhor, eu me sinto meio desvalido, como se estivesse desamparado. Mas eu quero me assentar de novo ao lado dos príncipes do teu povo. Amém, querido? Se você precisa dizer isso para o Senhor hoje, sem constrangimento, nós estamos aqui na presença do Senhor. A gente nunca deve ter que ficar constrangido de ir para diante de Deus e dizer para Ele qualquer coisa, porque Jesus morreu pelado, nu. Aquele pano lá da pintura é excesso de pudor do artista, porque ele foi despido na cruz do Calvário. Ele morreu exposto à vergonha. E a Bíblia diz que ele não se envergonhou de morrer na cruz, despido no meu lugar e no seu lugar. Então não há razão para nos envergonharmos de dizer, olha, eu hoje preciso. Eu hoje preciso. O orgulho sempre é uma deformação da nossa vida. A gente não tem do que se orgulhar. Não tem. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Morto não tem por que se orgulhar. Morto não sente. Morto não enxerga. Morto não tem expectativa. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. A única coisa que um morto precisa é de vida. Lágrimas não comovem um morto no funeral. Ar-condicionado não melhora o clima para ele, porque ele está morto. Mas se Jesus Cristo está na sua vida, você está morto para o pecado, mas está vivo para Deus. E para Deus você não pode ter vergonha. Amém, querido? Então, se hoje você precisa de um renovo, fique de pé, onde você estiver, que eu quero orar com você, mesmo onde você está. Que nós vamos orar e pedir que o Senhor olhe para nós e tenha misericórdia de nós. Senhor, nós nos colocamos aqui na Tua presença, não nos considerando merecedores de coisa alguma, mas reconhecidos de que o Senhor é o que a Bíblia diz que o Senhor é. O Senhor é Deus, exaltado, glorioso, santo, todo-poderoso, mas compassivo e misericordioso. Um Deus bom, cheio de ternura e que se inclina para ver onde é que eu estou. Tu sabes onde cada um está agora. Deus olha para nós e tem misericórdia de nós. Põe o teu coração na nossa miséria e socorre-nos, ó Senhor. Acolhe-nos nesta hora. Renova o bom ânimo do teu Espírito em nós e sobre nós. Renova as nossas forças, tanto as físicas quanto as espirituais, as emocionais. Senhor, onde houver feridas, Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, porque Tu és Deus que pode sarar as nossas feridas físicas. Senhor, passa sobre nós com a alegria do Teu Espírito e restitui a alegria da salvação para quantos estejam entristecidos. Senhor, olha e vê nessa noite quantos de nós precisam de uma restauração pessoal, familiar, conjugal, no relacionamento a Deus com irmãos, com a igreja. Senhor, passa sobre nós, entre nós e faz aquilo que Te agrada fazer. Abençoa-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus. Revigora-nos, ó Deus. Alimenta-nos nessa noite com a Tua palavra e ajuda-nos por ela, fortalecidos, viver o que nós cantamos hoje. Coloca tudo no lugar. Move tudo para o lugar e ajuda-nos a marchar sobre a terra em vitória, para a glória do Teu nome. Tu que estás acima de todas as nações e a Tua glória acima dos céus. Nós Te exaltamos
porque tu nos tens dado o privilégio de estar nestes lugares celestiais em Cristo Jesus, vencedores para a tua própria glória. Ajuda-nos a crer nisso e a viver assim, hoje, amanhã e nos dias que virão, Senhor, a fim de que, como teus filhos, como igreja do Senhor neste lugar, a notícia possa correr e se espalhar, e que se diga entre os bairros e a cidade inteira que grandes coisas o Senhor tem feito por nós aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos.